Olá, eu sou Sinira Augusto. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Ministério Mulheres em Ação da Igreja Evangélica Missão Brasil. Hoje nós vamos estudar um pouquinho da Palavra de Deus, uma passagem muito importante, né, para a nossa reflexão de como nos vemos, como nos enxergamos diante das situações, diante dos problemas do dia a dia. E diante de algo que Deus, né, já tem prometido para nós, mas que parece muito grande, né, parece muito gigante, parece impossível, né? Se você puder, abra sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 13. Números, capítulo 13, que diz a missão de reconhecimento de Canaã. Como é um texto um pouquinho longo, gente, eu vou pontuar alguns versículos e depois vocês, com o tempo, leiam, que é muito interessante, muito especial, tá? Então, diz o seguinte: e o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Grave aí, Deus dizendo, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo. Então, Deus falou para Moisés para que separasse, né, os líderes de cada tribo. Então, são 12 tribos, 12 homens. Não era qualquer homem, né? Era o líder de cada tribo. E enviasse aquela terra. No versículo 17, no versículo 18, né? Nós vemos aqui ele dizendo, vocês vão, né? E reparem mesmo a terra, né? Vejam como é a terra, como é o povo que vive lá. Se é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habita é boa ou ruim, se as cidades, né, são sem muros ou são fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe floresta ou não, né? Sejam corajosos. Tragam uma colheita, né? Traga frutos da terra. Moisés tinha curiosidade de saber como era esta terra. Então eles foram. Quando eles chegaram lá, estava no início da colheita de uva. E no versículo 23 diz o seguinte: que quando eles chegaram lá, eles cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uva. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Gente, olha isso. Um cacho de uva tinha que ser carregado por 2 homens. Pensa no cacho de uva. Pensa que terra fértil, que terra maravilhosa, né? Mas bora lá. No versículo, eles passaram 40 dias, tá? Rodeando, pesquisando a terra, analisando tudo, né? E trouxeram o relatório para Moisés. Vamos lá para o versículo 27, ainda do capítulo 13, tá? E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Até aí, tipo assim, ó, a terra é beleza. Aqui estão alguns frutos dela. Aí mostraram para ele, né? Trouxeram para Moisés lá o cacho de uva, figo, romã, essas coisas assim. Mas o povo que lá vive é poderoso, ou seja, estamos morrendo de medo. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas e os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa e os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então, eles estavam, na verdade, gente, muito apavorados, tipo assim, não podemos. Ó, então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos, né? Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra.
Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora, gente, devora os que vivem nela. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos. Olha aí. Aqueles líderes, 10 estavam assim, se pelando de medo, apavorados, porque estavam com uma visão negativa, estava vendo tudo aquilo com os olhos naturais. Eles estavam se esquecendo de que Deus havia dito que daria aquela terra a eles. Olha o perigo de olharmos para as promessas de Deus com os nossos olhos naturais e carnais. Só Josué e Calebe, só esses 2 homens, conseguiam enxergar que pelo fato de Deus haver prometido, ele estaria dando esta terra para eles. A vitória já estava garantida. Então, só esses 2 conseguiam enxergar pelos olhos da fé. Então, no capítulo 14, gente, aqueles 10 homens lançaram, diante do povo de Israel um relatório tão negativo que eles estavam, querendo apedrejar Josué, Calebe, Moisés, Arão. Então, eles ficaram enlouquecidos, a ponto de dizer, vamos lá para parte do versículo 3 do capítulo 14. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, entre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade israelita: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nesta terra onde mana leite e mel e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenha medo do povo daquela terra, pois nós o devoraremos como se fosse pão. Olha a diferença. 10 estavam, se enxergando, se vendo como um gafanhoto. Josué e Calebe já estavam vendo o mesmo povo, os mesmos gigantes, com os olhos espirituais, pela fé, a ponto de dizer, tipo assim, com Deus, nós vamos, devoraremos como se fosse pão. A proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Gente, olha a diferença quando nós olhamos para uma situação com os olhos naturais e quando olhamos para as mesmas situações, ou para a mesma situação, para a mesma luta, para a mesma provação, para a mesma adversidade, com os olhos da fé, com os olhos postos no Senhor, confiando no Senhor. Olha a diferença. Como estamos nos enxergando? Como estamos vendo, Como estamos vendo as lutas, as adversidades com olhos naturais ou com os olhos espirituais? Como estamos lidando com as adversidades com os olhos da fé? É hora de pararmos. E as promessas de Deus? As promessas de Deus, gente, são sempre muito grandes. E se nós olharmos com os nossos olhos carnais, certamente seremos como esses 10 espias. Entraremos em pânico,
teremos pensamentos negativos, não vamos crer no Senhor e nos vemos como gafanhotos. Agora, quando nós confiamos em Deus, nós colocamos o nosso Deus diante do problema. E aí a gente acha que vamos, né? Vamos o quê? Devorar como se fosse um pão. Vamos lidar com simplicidade. Vamos lidar sabendo que não é na nossa força, mas é na força do Senhor. O Senhor vai pelejar por nós. É o Senhor que nos dará a vitória. Então, fica essa palavra ao seu coração. Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Nós precisamos fazer a nossa parte. E mesmo que pareça impossível, é impossível aos nossos olhos. Mas para Deus não há impossível. E quando Deus promete, Deus cumpre. Então, foi necessário que Deus mandasse, gente, uma nuvem, né? Então, a glória do Senhor apareceu aos israelitas na tenda do encontro. Porque se Deus não aparece, aquele povo seria capaz de apedrejar aqueles que estavam vendo com os olhos da fé, com os olhos espirituais. Então, há muita oposição quando estamos diante de uma coisa muito grande, de uma promessa de Deus, mas que as pessoas que estão ao nosso redor não conseguem enxergar pelos olhos da fé. Há muita oposição e nós precisamos nos manter firmes com os nossos olhos no Senhor, que é Ele que nos dá força e é Ele que nos dá a vitória. Então, Deus, vocês vão ler aqui nesse capítulo 14, Deus ficou muito bravo e queria até destruir o seu povo. Mas foi através da oração de Moisés que Deus, né, não destruiu. Porém, diz aqui no versículo 20, tá? Vocês podem ler no versículo, capítulo 14, vocês vão lendo no versículo 20, diz que aí o Senhor, Ele queria sim acabar com aquele povo, mas através da oração, da súplica de Moisés, Deus não fez isso. Porém, Ele disse o seguinte: eu o perdoei, o Senhor respondeu, eu o perdoei, conforme você pediu, por causa da intercessão de Moisés. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados, né? Então, assim, gente, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Se tem algo que Deus odeia, é a murmuração, é a reclamação, é a rebeldia. Então, aquele povo, toda aquela geração que saiu do Egito, apenas Josué e Calebe entraram na terra prometida. Esse povo atrapalhou até Moisés de entrar, vocês sabem, né? A história. Ele estava tão nervoso que ele feriu a rocha. E por conta disso, ele não entrou na terra prometida. Mas esses homens, esses que queriam voltar, queriam levantar um líder para voltar, olha quanto sofrimento eles tiveram lá no Egito. Mas por conta da rebeldia, eles queriam voltar ao Egito. Então, quando a pessoa tem um coração rebelde, né? Ele se sente gafanhoto, mas ao mesmo tempo tem uma rebeldia que, né, quer voltar ao passado, quer voltar atrás, quer fazer as... Sabe, gente? Se esquece de Deus, se esquece dos milagres. Um coração ingrato por tudo que Deus tem feito, né? Este povo aqui é um povo rebelde, mas nós não somos diferentes deles. Nós precisamos
nos policiar, nós precisamos nos consertar, nós precisamos nos voltar para Deus para não sermos como este povo, porque assim como Deus prometeu que aquele povo não entraria na terra prometida, quando nós também somos rebeldes ao Senhor, nós não entramos nas promessas do Senhor. Nós podemos interromper as bênçãos do Senhor e as suas promessas quando estamos em rebeldia. Então, apenas Josué e Calebe, da geração que saiu do Egito, entraram na terra prometida, né? Então, Deus fez com que eles morressem no deserto. Quem reclama, morre no deserto. Quem murmura, morre no deserto. Quem é rebelde, morre no deserto. Mas quem confia em Deus, obedece o Senhor, chega na terra prometida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você possa refletir como eu estou me vendo, como eu estou me comportando. Eu estou me vendo como um gafanhoto? Eu estou me comportando com rebeldia? Ou eu estou me vendo, né, como verdadeiro servo e serva do Senhor, que através da força do meu Deus, eu posso vencer todas as batalhas. Eu posso chegar na minha Canaã. Eu não serei rebelde, mas serei obediente. Então procure obedecer ao Senhor. Procure ser grato ao Senhor e você verá o que Deus pode fazer por você. Ele cumprirá todas as suas promessas na sua vida. Fique com esta palavra e que Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, aperte aí o sininho e todas as vezes que nós enviarmos um vídeo, você será notificado. Que Deus abençoe a sua vida. Curta, comente, compartilhe. Seja bênção na vida de outras pessoas. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E até o próximo vídeo. Beijos!